Olá, amigo, tudo bem? Meu nome é Professor Wander e vamos a mais uma aula do nosso curso básico de eletrônica. Olá, caro aluno, tudo bem? Bem-vindo à nossa aula número 21 do nosso curso de eletrônica básica. Nesta aula veremos portas lógicas. Portas lógicas são conceitos bastante interessantes, bastante utilizados no mundo da eletrônica. Olha lá. Portas ou circuitos lógicos são dispositivos que operam e trabalham com um ou mais sinais lógicos de entrada para produzir uma e somente uma saída, dependente da função implementada no circuito. Então, o que é importante saber aqui? Importante saber é que as portas lógicas ou circuitos lógicos trabalham com sinais lógicos, sinais digitais, com níveis definidos, normalmente níveis 0 e 1, aonde 0, normalmente 0 volts, e 1 pode ser uma tensão positiva, 5 volts, 12 volts, 15 volts, dependendo da tecnologia a ser adotada. Porém, os portas lógicos podem operar com lógica positiva, que é o mais comum, ou com lógica negativa, que não é tão comum, mas também existe. O que diz a lógica positiva? A lógica positiva trabalha com tensões positivas. Então, o meu nível 0, meu nível lógico 0 é 0, e o meu nível lógico 1 é uma tensão positiva. Como já havia dito, pode ser 5 volts, 12 volts, 15 volts, dependendo da tecnologia que é adotada. Existe a lógica negativa. E a lógica negativa trabalha com o quê? Com nível lógico 0 e um nível lógico menos 1, ou uma tensão negativa. Pode ser menos 5, menos 12, menos 15 volts, dependendo da tecnologia adotada. Normalmente se atua com a lógica positiva. Eventualmente, em algumas necessidades, em algumas situações especiais, é necessário se utilizar, se abrir mão da lógica negativa para se obter os efeitos desejados. Olha lá, portas lógicas são implementadas em circuitos integrados que seguem basicamente duas tecnologias. Tecnologia com transistores bipolares. Uma tecnologia mais comum, mais conhecida é a TTL, transistor logic. Okay? Então, nessa tecnologia eu tenho o quê? O nível 0 em torno de 0 volts, o nível 1 em torno de 5 volts, com uma variação muito pequena nessa tensão de alimentação, aonde o meu circuito, quando eu coloco um sinal na entrada dele, quando eu polarizo na entrada, qualquer coisa abaixo de 0,8 volts ele interpreta como zero. Qualquer coisa acima de 2,4 até 5 volts ele interpreta como 1. E aqui no meio eu tenho uma zona proibida, eu tenho uma área de indeterminação. Se eu, por exemplo, aplicar 1,5 volt, 2 volts, ele não vai saber o que interpretar. Ele pode estar operando numa faixa analógica, sem, portanto, ter a definição correta da entrada, e, portanto, me colocando um sinal estranho na saída. Tenho aqui o exemplo do circuito de uma porta lógica TTL. Olha lá, tensão de alimentação de 4,75 a 5,25 volts. Então, circuitos TTL operam aí normalmente com 5 volts de alimentação padrão. Tenho aqui o circuito. O que acontece se eu polarizar esse circuito? Lembrando que eu tenho duas entradas, a entrada A e a entrada B, e a saída aqui S. Bom, imagine que numa das entradas eu aplico o positivo, ou o nível lógico 1. O que acontece? Eu tenho aí a injeção, eu aplico uma corrente de 40 microamperes, uma corrente bastante baixa, portanto. Então, circuito TTL entrada com nível lógico 1 necessita de uma corrente bastante pequena, 40 microamperes. E se eu forçar um nível lógico 0 na entrada? Lembrando, a entrada pode receber níveis lógicos 0 ou 1, dependendo da necessidade, dependendo do caso, da situação. O meu circuito ele apresenta uma corrente, ou seja, eu dreno para a Terra uma corrente de
1,6 mA. Notem, 1,6 mA já é uma corrente razoável, né? Já é um valor razoável de corrente. Então, essa é uma característica dos circuitos TTL standard, né? Do circuito TTL comum. Eles têm uma assimetria de corrente de entrada. Para nível lógico 1, uma corrente muito pequena, 40 microamperes. Se eu aplicar o nível lógico 0, uma corrente de 1,6 mA é a que a minha entrada aqui vai fornecer para o elemento que estiver polarizando ela. Muito bem. E a saída? Bom, admitindo que eu estou ligando aqui uma carga junto ao positivo e que eu estou aplicando nível lógico 0. Então a minha lógica aqui me deu 0 na saída. Eu consigo drenar, eu consigo absorver aqui, mantendo o nível lógico 0 dentro aqui do esperado, né? Qualquer coisa entre 0 e 0,8. Eu consigo drenar daqui da minha carga uma corrente de 16 mA. Né? Então eu consigo absorver da minha carga uma corrente de 16 mA. Imagine o contrário, imagine que eu tenho a saída agora no nível lógico 1, a lógica que me permitiu a saída no nível lógico 1. Eu consigo fornecer até 400 microamperes. Ou seja, a corrente que eu forneço da minha saída em nível lógico 1 é muito menor do que a corrente que eu dreno em nível lógico 0. Se os senhores notarem, né, 16 mA para nível lógico 0, 1,6 mA é o que a entrada precisa para nível lógico 0. Com nível lógico 1, a saída consegue oferecer até 400 microamperes, quase meio ampere. A entrada precisa de 40 microamperes. Então, isso indica o quê? Que o circuito TTL padrão consegue, com uma saída, né, polarizar até 10 entradas. Então, eu tenho a capacidade de corrente de saída para até 10 entradas. Só que note que é assimétrico. Né? Eu tenho uma saída de corrente que me drena até 16 mA e que me fornece até 400 microamperes. E eu tenho uma entrada, né, que, quando está em 1, ela me drena 40 microamperes e quando está em 0, ela necessita, né, de 1,6 mA. Então, essa é uma característica dos circuitos TTL. Eles têm assimetria nas correntes de entrada. A corrente de entrada é diferente se o nível for lógico 1 ou 0, assim como a corrente de saída também é diferente se o nível lógico de saída for 1 ou 0. Então, senhores, eu tenho várias versões, eu tenho vários tipos, né, várias famílias de circuitos TTL. Tá? A série padrão, né, série mais comum, né, é a 54 alguma coisa ou 74 alguma coisa. Esses são os primeiros dígitos do código do CI. Tá? Qual que é a diferença do 54 para o 74? A série 74 é uma série normal. Tem temperatura de operação de 0 a 70 graus. Enquanto a série 54 é uma série para uso militar. Então ela tem uma faixa, né, um range de temperatura mais estendida. Normalmente vai de menos 40 a mais 125 graus. Né? Normalmente o que você encontra no mercado é a 74, às vezes você encontra a 54, dependendo da situação. Na versão standard, né, onde eu não tenho letra nenhuma depois desses números daqui, então é 7400, por exemplo, ou 7402, ou 5414, depende do tipo de porta que se deseja, eu tenho, para esta série aqui, né, a série standard, um tempo de atraso típico de 10 nanosegundos, ou seja, uma variação na minha entrada vai ser interpretada e gerar, quando gera uma variação na saída, com um atraso de 10 nanosegundos. Né? Consumo por porta, quanto cada porta drena da minha fonte para funcionar? Aproximadamente 10 miliwatts, 10 milésimos de watt. Qual é a frequência máxima de operação? A frequência máxima de operação que a série standard suporta é 35 MHz. Tá? Observação, uma série comum. Eu tenho sistema low power, né? Sistema de baixíssimo consumo. O tempo é um pouco mais alto, né? Então ele opera mais lentamente, em compensação o consumo é muito baixo. Característica tem um L depois do número. Tá? 54L alguma coisa, 74L alguma coisa.
Alta velocidade, high speed, tá? 5.4H e 7.4H. Já tem um tempo mais baixo de atraso, uma potência maior é consumida por porta e a minha frequência sobe. Sistema de altíssima frequência, é o S, né? Que usa aqui os diodos Schottky na construção interna, né? Então, 3 nanosegundos, notem, bastante rápido, né? Consumo de 19 miliwatts por porta, chega a velocidades de até 125 MHz. Né? O Advanced Schottky, que é o quê? Altíssima velocidade e baixo consumo, então é uma tecnologia Schottky avançada. Né? Característica, o AS aqui, ó, tá? 1,5 nanosegundos de atraso, né? 8,5 miliwatts de consumo razoavelmente baixo, e eu consigo chegar até 200 MHz. Né? Eu tenho Low Power Schottky, né? É o LS, esta série aqui também é comum. Né? Atraso típico de 10 nanosegundos, 2 miliwatts por porta, 45 MHz de frequência máxima. E o Advanced Low Power Schottky, né? O ALS. Tá? 4 nanosegundos de atraso entre uma variação de entrada gerar uma variação na saída, 1 miliwatt de consumo, bastante econômico, e velocidade máxima de 70 MHz. Olha aqui, altíssima velocidade e baixíssimo consumo. Muito bem. Outra opção, tá? Outra opção são circuitos integrados com tecnologia CMOS. Né? Então, com tecnologia de transistores de efeito de campo com a porta isolada, né, por óxido metálico ou óxido de silício. E numa tecnologia complementar. Né? Então eu trabalho sempre com 2 transistores. Está aqui um exemplo. Né? Primeira coisa, a tensão de trabalho. Dependendo do CI, pode ir de 3 a 18 volts. O típico vai de 3 a 15. Alguns circuitos integrados chegam a 18 volts. O típico é 3 a 15. Então notem que eu tenho aqui transistores do tipo MOSFET, né, de baixa potência, montados de uma maneira tal a fazer a minha lógica, ter uma lógica complementar e fazer a minha lógica. Vamos dar uma olhadinha em lógica daqui a pouco. Qual a característica do circuito CMOS? Né? Tenho aqui, olha aqui, no caso, 2 entradas e uma saída. Né? E se eu forço nível lógico 1 numa entrada, essa entrada me drena 10 picoamperes, uma corrente muito, muito baixa. Tá? Se eu aplico na minha entrada nível lógico 0, qual que é a corrente que a minha entrada oferece aqui para o elemento que está polarizando ela? 10 picoamperes também, ou seja, uma corrente muito, muito pequena, porque esses transistores são transistores com portas isoladas, praticamente não há circulação de corrente. Esses 10 picoamperes aqui são pequenas correntes de fuga que tem dentro do circuito integrado. E se a minha saída, por exemplo, estiver em 0? Quanto que eu consigo drenar de corrente de uma carga ligada ao positivo? Isso varia de acordo com a tensão de alimentação. Tipicamente, 8,8 mA em 15 volts. Se forem 10 volts, a corrente diminui, se forem 5 volts, ela diminui mais ainda. Né? Então, eu dreno 8,8 mA quando a minha alimentação está em 15 volts, com a minha saída em 0. Né? E se a minha saída estiver em 1, quanto eu consigo fornecer de corrente? Eu consigo fornecer 8,8 mA por uma alimentação de 15 volts. Uma característica dos circuitos CMOS é que tanto a entrada indo para nível lógico 1 quanto para nível lógico 0, ela drena ou fornece 10 picoamperes. E a saída também. Em nível lógico 1, ela fornece até 8,8 mA, isso para 15 volts de alimentação, e para nível lógico 0, ela consegue drenar 8,8 mA quando opera com uma tensão de alimentação de 15 volts. Tá? Uma coisa importante que eu não havia dito aqui, ó, no circuito TTL, se eu deixar uma entrada em aberto, o circuito interpreta aquilo, né, aquela entrada em aberto, como nível lógico 1. O ideal é que, se sobrar alguma porta lógica ou alguma entrada, você polarize ela
em nível lógico 1 se você não vai usar, ou seja, você ligue na alimentação. Isso para o TTL. Para o circuito CMOS é diferente. Olha lá, importante, as portas CMOS não interpretam entradas em aberto como nível lógico 0 ou 1. Ou seja, a quantidade de corrente que eu preciso para polarizar é tão pequena, que quando eu deixo em aberto, o circuito se perde. E eu tenho um ruído na saída. Tá? Então, se eu for montar um circuito com tecnologia CMOS, né? Tem lá o meu circuito integrado com tecnologia CMOS. Eu não posso deixar as entradas em aberto se eu não for usar a porta. Ou ligo a terra ou ligo ao positivo, ao nível lógico 1. Normalmente se liga à terra. Tá? Para quê? Para que o circuito não fique com um ruído na saída, não tenha um sinal aleatório. Este sinal aleatório gera um problema, ele causa uma perturbação normalmente na fonte, né, na linha de alimentação, que pode atrapalhar o restante do circuito. Isso aqui não é muito bom. Tá? Então o ideal é não vai usar a terra e as entradas do circuito CMOS. Ok? Quais são as famílias, os tipos de circuito CMOS? A mais comum é a 4xxx, 40 alguma coisa, existem as versões 4, 5 alguma coisa, uma série padrão. Né? Olha aqui, ó, tensão de alimentação dessa série padrão, né? No caso aqui 4000 ou 4001, 02, 45 alguma coisa, de 3 a 15 volts. Né? 74C XXX, olha lá, características iguais à série 4xxx, porém com a pinagem igual ao circuito TTL, ou seja, ele é TTL compatível. Você pode, teoricamente, retirar um C e TTL e colocar um 74C no lugar. Em funções gerais, ele funciona da mesma maneira. Tá? 74HC XXX é o CMOS de alta velocidade, né? Equivalente. Pinagem equivalente a TTL, porém para alta velocidade. 74HCT XXX igual a 74HC XXX, porém com níveis lógicos compatíveis com o circuito TTL. Né? 74AC XXX, CMOS de alta velocidade, uma série avançada, uma série especial, né? E 74ACT, também uma série avançada, né? Idem a 74AC, porém com níveis lógicos compatíveis com o circuito TTL. Então eu tenho aqui a alimentação, né? A série 4xxx de 3 a 15 volts. 74C é a mesma coisa, só que a pinagem é igual a TTL, de 3 a 15 volts. Já o 74HC opera de 2 a 6 volts, o 74HCT de 4,5 a 5 volts e meio, o 74AC de 3 a 5,5 volts e o 74ACT de 4,5 a 5,5 volts. Então, em alguns casos, às vezes, se misturam os CIs TTL com CI CMOS, porém, tem que se saber o seguinte, sempre deve ser conservada a tensão de alimentação do circuito TTL. Porque se você colocar no circuito TTL com uma tensão acima de 5,25 volts, provavelmente você vai destruir o circuito integrado. Okay? Agora, senhores, vamos ver lógica em si. Vamos estudar algumas portas lógicas. A primeira porta lógica que nós vamos estudar é o inversor. Para estudar portas lógicas, nós temos que saber alguns detalhes. Por exemplo, equação lógica. O que é equação lógica? Tá? A equação lógica é como eu represento, né, matematicamente a minha saída. Tá? Como se comporta o meu circuito. Nesse caso aqui, o inversor me diz o quê? Que a saída é igual a A, que é o valor de entrada, barrado ou invertido. Né? Então, quando eu tenho uma barra em cima, indica que eu inverto o nível lógico. Então, por exemplo, se eu tenho nível lógico 0 na entrada, eu vou ter nível lógico 1 na saída. Olha aqui, tabela verdade. O que é a tabela verdade? Tabela verdade é um mapa que me diz, de acordo com as entradas, como se comporta a minha saída. No caso aqui, eu só tenho uma entrada, tenho dois níveis possíveis, 0 e 1, e eu vou ter, então, duas saídas possíveis. Né? Aqui eu tenho o simbolismo da norma americana e aqui o símbolo, né, da norma europeia para o inversor. E como é que o inversor funciona? Como é que eu posso associar? Como é que eu posso fazer uma análise? Imagine uma bateria, uma lâmpada
que é a minha saída, e a minha entrada A é um botão normalmente fechado. Então, sem ninguém mexer, sem ter acionamento, o botão está normalmente fechado, ou seja, eu não tenho acionamento, tá? Eu tenho 0 na entrada e a minha saída está em 1, a minha lâmpada está acesa. Eu tenho a condução de corrente, a lâmpada acende. Muito bem, o que acontece se eu for para o outro estado? Olha lá, coloquei 1 na minha entrada. Agora eu tenho 0 na minha saída. Olha aqui, 1 na entrada A, 0 na saída S. Tá? É como se eu acionasse o botão. O 1 é apertar, acionar o botão. Eu abro o circuito e a lâmpada apaga. Minha saída S está em 0. Tá? Então, entrada em 0, saída em 1. Nada está acontecendo no botão, tenho continuidade e a lâmpada acende. Entrada em 1, saída em 0. Eu acionei o botão, ele abriu o circuito. A saída está em 0, a lâmpada está apagada. Tá? Então, isso aí é basicamente como funciona o inversor. Né? Ah, professor, e se não tivesse a bolinha é que indica a inversão. Se não tiver a bolinha, for só o triângulo, é uma porta reforçadora, é um buffer. Essa porta serve basicamente para o quê? Ampliar a quantidade de corrente. Vamos para a próxima porta. Porta lógica ou OR. Está aqui a simbologia europeia, que é a simbologia americana, duas entradas, no caso aqui. Né? A equação lógica. Como é que eu leio essa equação lógica aqui? A equação lógica eu leio da seguinte maneira. S, que é a minha saída, é igual a ou B. Neste caso aqui, o símbolo de soma de adição é substituído pela palavra ou. Então, pela lógica ou. Então, a minha saída é A ou B. Tá? E como isso ficaria num circuito equivalente, aqui com chaves? Eu tenho a minha entrada A, uma chave normalmente aberta. A minha entrada B, uma chave normalmente aberta. Então, se eu tenho 0 e 0, nenhuma das duas chaves estão acionadas, a minha saída está em 0, a minha lâmpada está apagada. O que acontece aqui se eu acionar a entrada B? Ó? Olha lá. Tá? Estou nessa linha agora, né? 0 ou 1, 1. É assim que se lê a tabela verdade. 0 ou 1, 1. Olha lá. Acionei o botão B, a lâmpada acendeu. Tá? Então, 0 ou 1, 1. Próxima linha. Então, se eu tiver 1 ou 0, 1. Olha lá. Abri a chave B e acionei a chave A. Então, eu tenho a condução de corrente por aqui e a lâmpada acesa. Minha saída em 1. E se eu tiver 1 ou 1, a minha saída está em 1. Eu tenho as duas chaves acionadas, né, os dois botões apertados e a minha lâmpada está acesa. Então, tenho aqui a equação lógica, tenho a tabela verdade, tenho aqui o simbolismo na norma europeia e o simbolismo na norma americana. Né, e tenho aí como funciona a minha porta ou OR, né, ou em português, OR em inglês. Muito bem, e a porta NO ou não ou, tá? Ou NOR? Tá? Como é que ela funciona? Tá? Ela funciona da mesma maneira da porta OU, só que com resultado barrado. Então a minha saída é A ou B invertido, A ou B barrado. Aqui, simbologia europeia, aqui simbologia americana. Como seria o equivalente no circuito elétrico para a gente entender? Dois botões normalmente fechados, ligados em série. Então, olha lá, 0 ou 0, 0 invertido, 1. 0 ou 0, 0 invertido, 1. Então, a saída é essa em 1. Olha lá, nenhum botão está sendo apertado, os dois são normalmente fechados. A corrente está circulando por aqui e acendendo a lâmpada. A partir do momento que eu aciono uma das entradas, né? Olha lá, 0 ou 1, 1 invertido, 0. 0 ou 1, 1 invertido, 0. Olha lá, acionei B, abri o circuito, a lâmpada está apagada. Mesma coisa para A, 1 ou 0, 1 invertido, 0. 1 ou 0, 1 invertido, 0. Então olha lá, B voltou
ao estado original, não está sendo acionado, agora quem está sendo acionada é A. A chave A, o interruptor A, ou o botão A está sendo acionado e eu tenho um circuito aberto, a lâmpada não acende. Agora, nesta linha aqui, ou 1, invertido, 0. 1 ou 1 invertido, 0. Olha lá, os dois botões acionados, as duas chaves acionadas. Né? Então, eu tenho o circuito aberto em dois lugares, a minha lâmpada não acende, a minha saída está em 0. Esta é a porta não ou, no ou nor. Então, vendo aí novamente, né, como opera a porta não ou nor. Senhores, tenho aqui a porta lógica E, ou AND. Tenho aqui a simbologia da norma europeia, simbologia da norma americana. A equação lógica me diz que a saída S é A e B. Esta porta é a porta E, ou porta AND. Então, como é que ela funciona? Né? Eu só vou ter na saída se as minhas duas entradas estiverem em 1. Então, olha lá. 0 e 0, 0. Qual seria o equivalente aqui? Duas chaves normalmente abertas. Nenhuma das duas está acionada, 0 e 0, a minha lâmpada está apagada, 0 na saída. Tá? E se eu acionar a entrada B, acionar a chave B? 0 e 1, 0. Então, olha lá, acionei a chave B, mas o circuito aqui está aberto na chave a lâmpada está apagada, saída em 0. Se eu acionar só a entrada A, 1 e 0, 0. Eu só tenho a chave A acionada, a chave B não está acionada, está em 0. Então, está aberta, a minha lâmpada está apagada, saída em 0. E se eu acionar as duas entradas, né, 1 e 1, 1. Então, saída 1. 1 e 1, 1. Olha aqui, é como se eu tivesse as duas chaves acionadas, duas chaves pressionadas. Aí eu tenho continuidade e a minha lâmpada acende. Esta foi a porta E, ou AND. A porta não E, ou NAND. Como ela opera? Igualzinho à porta E, só que com o resultado invertido. Então eu tenho A, E, B invertido. Tá? Essa é a equação lógica. A minha saída é A e B, só que o resultado é invertido. Está aqui a notação europeia, a notação americana, note a bolinha, né? Indicação de inversor. A tabela verdade, olha lá. 0 e 0, 0 invertido, 1. É como se eu tivesse duas chaves, normalmente fechadas em paralelo. Né? Circuito equivalente para a gente entender. Nenhuma das duas está sendo acionada, a lâmpada está acesa. Acionei a chave B. 0 e 1, 0 invertido, 1. Então, olha só, acionei a chave B, abri o circuito aqui, mas aqui continua conduzindo. Tá? Então, minha saída continua acesa, minha lâmpada está ligada, eu tenho a saída 1. E se eu inverter? Olha lá, 1 e 0, 0 invertido, 1. 1 e 0, 0 invertido, 1. Né? Então, olha lá, eu abri a chave A, eu acionei a chave A, mas a B está em repouso, está em 0. Aqui conduz energia, a lâmpada acende. E se eu tiver 1 e 1? 1 e 1, 1 invertido, 0. Então, 1 e 1, 1 invertido, a barra aqui, 0. A saída está em 0, olha lá. É como se eu acionasse as duas chaves, ou seja, minha lâmpada está apagada. Tá? Esta, senhores, foi a porta não E, ou NAND. Porta ou exclusivo, ou porta XOR, ou porta SHOR. Né? Notação europeia, notação americana. A equação lógica diz o quê? S é A ou exclusivo B. Tá? O que significa A ou exclusivo B? Significa que S só vai ser 1 quando A e B forem diferentes. Se A e B forem iguais, a saída é 0. Então, olha lá. 0 ou exclusivo 0, 0. Note, nenhuma das duas chaves é acionada. Eu tenho o quê? Uma chave dupla
com um contato normalmente aberto e um contato normalmente fechado para A, e uma chave dupla também, com um contato normalmente aberto e um contato normalmente fechado para B. E aqui a minha ligação é cruzada, né? Eu não tenho conexão aqui entre esses dois fios aqui. Então o que acontece? Eu não tenho continuidade aqui, então aqui, por aqui a lâmpada não acende. Aqui eu tenho continuidade, muito bem, mas aqui não. Então a lâmpada está apagada. Olha lá, 0 ou exclusivo 1, 1. Né? 0 ou exclusivo 1, 1. O que acontece? Acionei B. Então eu tenho o quê? Eu tenho a corrente circulando por aqui, ó. E a lâmpada acesa. Né? Por aqui não, mas por aqui, né? Por este caminho, né? Pelo normalmente fechado de A e o normalmente aberto de B, eu consigo fazer a circulação de corrente e que a lâmpada se acenda. E se eu tiver ao contrário? 1 ou exclusivo 0? Saída é igual a 1. Olha lá, desacionei B, né? Tirei o dedo do botão B, mas coloquei o dedo no botão A. Então, aqui, pelo normalmente aberto de A e pelo normalmente fechado de B, eu tenho continuidade e a lâmpada se acende. Muito bem. E se eu acionar os dois? 1 ou exclusivo 1, minha saída é 0. Né? Por quê? Olha lá, acionei os dois. Então, eu não tenho continuidade por aqui, tá? E não tenho continuidade por aqui. Então, não tenho como a energia chegar aqui para acender uma lâmpada. Esta foi a porta ou exclusivo, ou porta Shor. Porta coincidência, ou XNOR. Tá? Então, como é que seria isso aqui? Eu posso ler que S é A ou exclusivo B barrado, ou que S é A coincidência B. Qual que é a característica? A característica aqui é que a saída só vai a 1 quando as duas entradas forem coincidentes. Né? 0 coincidência com 0 dá 1. Então, olha lá. O que seria o circuito equivalente? Duas chaves, né? Duplas, né? Chave A e chave B. A chave A com um contato normalmente aberto e um contato normalmente fechado. A chave B idem, com um contato normalmente aberto e um contato normalmente fechado. Se nenhuma das duas está acionada, os dois contatos normalmente fechados estão fechados, eu tenho circulação de corrente e a minha lâmpada acende. O que acontece se eu acionar B? 0 coincidência B, 0. Ou seja, fechei aqui e abri aqui. Aqui eu não tenho continuidade e aqui eu não tenho continuidade. Minha lâmpada está apagada. Se eu inverter, colocar 1 em A e 0 em B. 1 coincidência, 0, 0. Então o que eu tenho? Eu tenho A acionado, então eu tenho essa parte aqui fechada do circuito, mas aqui está aberto em B. Tenho aqui fechado em B, mas aqui aberto em A, ou seja, eu não tenho circulação de corrente, minha lâmpada está apagada, essa aí está em 0. Se eu tiver 1 e 1, tá? 1 coincidência 1, 1, ou seja, olha aqui, ó, contato normalmente aberto de A fechado, contato normalmente aberto de B fechado, os dois acionados, os dois botões acionados, portanto, tenho a circulação de corrente aqui, a minha lâmpada está acesa, a minha saída está em 1. Esta é a porta lógica coincidência. Vendo novamente a operação dela. Este aqui é o símbolo europeu, símbolo americano. Senhores, existem circuitos integrados com várias portas lógicas e existem portas lógicas com mais de duas entradas. Nós fizemos ali o exemplo para duas entradas, o que vale para duas, vale para três, vale para quatro. No caso aqui, olha só, o 74LS10 tem três portas, tá? NAND, né? Não E, de 3 entradas cada uma. E o 74LS13 tem duas portas não E com 4 entradas cada uma. Aqui tem um símbolo, tá? Que é o símbolo do Schmitt Trigger, da chave de Schmitt. A gente já vai ver isso daqui a pouquinho. Olha lá, existe uma grande quantidade de 6 de portas lógicas. Tá? Tenho aqui a técnica TTL, tenho a técnica CMOS e o que tem dentro de cada uma. Lembrando que TTL e CMOS não tem compatibilidade pino a pino. Tá? Nessa série 40 aqui. Você teria que estar na série 74C, como aqui, para ter compatibilidade pino a pino. Tá? Então, olha lá. 7400, como o 4011,
4 portas NAND de 2 entradas. 7402 ou 4001, 4 portas NOR de 2 entradas. 7404 ou 4009, 6 portas inversoras. 7408 ou 4081, 4 portas AND de 2 entradas. 7414 ou 40106, 6 portas inversoras do tipo Schmitt-Trigger. Já vai ver o que é Schmitt-Trigger daqui a pouquinho. Tá? 7432 ou o 4071, 4 portas OR de 2 entradas. 7486 ou 4030, 4 portas XOR, né, ou exclusivo, de 2 entradas. 7410, 4023, 3 portas AND de 3 entradas. 7427 ou o 4002, 2 portas NOR de 4 entradas. E o 7430 ou 74C30, aqui, compatível pino a pino, né, série 74C, uma porta AND de 8 entradas. Senhores, olha lá, a lógica digital ou lógica booleana é usada para solucionar problemas mesmo sem existirem CIs com a lógica aplicada. Pode, por exemplo, servir de base para montar uma programação em ladder, né, ou em blocos de função, que são linguagens de programação de CLPs. Então, eu tenho aqui um problema qualquer, né, com 4 entradas e uma solução que foi dada, né, que a minha saída S é lida desta maneira aqui, né, é a entrada C, E, D, um E com C barrado, tudo isso barrado, ou B, ou A, ou B barrado, tudo isso barrado, ou A barrado. Então, tenho aqui essa solução, que isso aqui não necessariamente pode gerar no circuito eletrônico, e sim uma programação para ser aplicada, ou em computador, ou em um CLP. Vamos ver a porta com Schmitt-Trigger, tá? Ou gatilho de Schmitt. Como isso funciona? Imagine que eu tenho um sinal de entrada aqui, né, com uma grande variação. Tá? Então esse sinal foi obtido, por exemplo, né, de uma linha, tá, de sinal que chegou assim. Tá? Como é que isso aqui seria interpretado por uma porta normal TTL, por exemplo? Assim, ó. Ela detecta nível lógico 1 em alguns pontos, nível lógico 0 em outros, e entre o limite superior e o limite inferior, né, limite superior T, limite inferior menos T, ou T menos, eu tenho o quê? Eu tenho indeterminação, eu tenho uma parte aqui onde a minha porta não entende o que tem ali. Tá? Se eu tiver um detector crítico, né, que vai trabalhar aqui com exatamente essa linha do meio aqui, então eu tenho que, nas passagens aqui colocadas em vermelho, a mudança do meu sinal, para mais ou para menos. Né? Muito bem. Só que isso aqui me permite o quê? Me permite que um ruído aqui no meio, ó, seja interpretado como sinal. Embora eu não tenha chego no nível do limite inferior, como eu passei da minha linha central, o meu sistema identificou como um sinal. E isso pode ser um ruído. Tá? Então aí entra o Schmitt-Trigger, né? A chave de Schmitt, o gatilho de Schmitt. O que ele faz? Ele admite o estado anterior, tá, até você passar pelo próximo limite. Tá? Então eu vim em 0, 0, 0, aqui eu passei para 1, legal. Eu só vou voltar a 0, ó, né? Eu só vou voltar a 0 quando eu passar pelo limite inferior. E eu só vou voltar a 1 quando eu passar pelo limite superior. Então, ruído aqui no meio não é interpretado. Tá? Se eu pegar essa teoria do Schmitt-Trigger e inverter no inversor Schmitt-Trigger, eu tenho aqui a mesma coisa, o mesmo sinal, só que com os meus níveis lógicos invertidos. Tá? Olha aqui um gráfico para deixar um pouco mais claro. Eu tenho o meu limite superior T e o meu limite inferior T-, isso aqui na entrada. E eu tenho a minha saída com os meus níveis M e M-. O que me diz isso aqui? O que me diz esse gráfico? Esse gráfico me diz que a minha saída só vai para o nível M quando a minha entrada passar do nível T.
Se ela estiver abaixo do nível T, aqui, por exemplo, ela não vai. A saída não vai para o nível M. Ela passou, veio para cá, então ó, vou para o nível M. E fico nesse nível M até quando? Até a tensão de entrada, que pode oscilar aqui, chegar e passar por T-. Passou por T-, eu venho para M-. E me mantenho em M-, né? Imagina, tem ruído, o sinal vai e vem, até chegar novamente ao limite superior T. Então, eu só tenho mudança de estados na minha saída quando eu tenho um nível superado. Fora isso, é mantido o nível anterior. Tá? Esse aí é o gatilho de Schmitt, Schmitt Trigger. Tá? Tenho aqui um exemplo de um buffer, né? Circuito não inversor Schmitt Trigger, um circuito inversor Schmitt Trigger e uma porta, no caso aqui uma porta NAND, também Schmitt Trigger. Ou seja, as entradas aqui e saídas seguem esta característica. A lógica é mantida, porém só com certeza dos níveis de entrada. Senhores, agora vamos para o Microlab ver um pouquinho de portas lógicas, ok? Senhores, aqui no Microlab vamos ensaiar algumas portas. Então eu tenho aqui um circuito com um capacitor de 47 microfarads, um resistor de 47 kΩ, tudo isso ligado numa porta inversora tipo Schmitt Trigger que vai gerar um oscilador. Este sinal, né, vai ser aplicado num CI, tá? Tem aqui um LED para indicar a oscilação, num CI que tem 4 portas ou exclusivo. Uma polarização da primeira porta ligada ao VCC, ao 1, e entra o sinal de oscilação na outra entrada. Tenho aqui uma indicação da saída. Na segunda porta a mesma coisa, só que a outra entrada está à terra. Tenho aqui a indicação de saída. Lembrando, estão CI com 4 portas ou exclusivo. A mesma coisa nas duas portas de baixo, porém a saída, né, passa por um inversor e vai me dar o oposto do exclusivo, vai me dar uma porta coincidência, LED aqui para monitoração. A mesma coisa, né, com o nosso sinal de oscilação e o nível 0, numa outra porta ou exclusivo, e aqui eu vou ter o inverso também, teremos aqui as duas coincidências, né, e tem aqui o ou exclusivo, né, das saídas. Então, vamos simular aqui e depois vamos ver o circuito como funciona. Temos aqui a simulação, né? Observe que as portas não utilizadas do CI inversor estão com a entrada aterrada. E tenho aí os níveis lógicos de oscilação, né? Mostrando o que aconteceria lá com o meu circuito. Ok? Então, senhores, vamos para a prática. Vamos ver esse circuito montado. Vamos ver como é que ele fica. Tá? Daqui a pouquinho o vídeo vai mudar para isso, a nossa proposta do Microlab. E ele já está em operação. Tenho aqui a alimentação, 12 volts, né, a parte positiva, indo para uma trilha. Né, 0 volts indo para outra trilha. Né, aqui o capacitor de 47 microfarads. Né, o resistor de 47K. Os resistores limitadores de corrente. Os LEDs, né, o primeiro LED lá da esquerda para a direita só indica que a alimentação está funcionando. O segundo é a oscilação. E os demais são as portas. Né? Aqui os dois CIs, né? O 40106, CD 40106 e o CD 4070. Né? Tem aí o funcionamento, né? Comprovando o que foi colocado anteriormente. É isso aí por hoje, senhores.